Inclusive, rolou uma treta sobre esse assunto, inclusive, sobre ser gamer, com um outro convidado que a gente trouxe, o Pedro Zambon. Eu fiz um corte onde ele fala que chamar a gente de gamer, né, o jogador de gamer, é chamar o cara que gosta de cinema de cinemer, tá ligado? Aí, nossa, a Sim, pessoa. conheço o trabalho do Zambon. Exato, e aí as pessoas caíram em cima, sabe? Nossa, não, como assim? É cinéfilo, gamer, etc. E eu acho que isso representa muito, na verdade, o que a gente tá falando aqui, porque é óbvio que existem vários pormenores, você tá no. Você tá atrás da tela, né? Então existe uma barreira, uma anonimidade, uma falta de relação pessoal em você tá comentando pelo computador, mas o comportamento agressivo que as pessoas têm ao ver uma coisa que elas não concordam e, enfim, atacarem, seja verbalmente, seja através de outra coisa, é muito dessa cultura, eu imagino, né? Essa cultura que a gente acaba criando, porque, enfim, você tá num jogo de tiro, eu vou acabar usando sempre esse exemplo, porque eu acho que guerra, né? Tiro é muito mais fácil, é o extremo, né, dessa violência, é, é o que você acaba aprendendo, né? Eu vejo muitas situações e muitos vídeos no YouTube que mostram mulheres jogando e sendo linchadas porque, não, porra, você é mulher, você não sabe atirar, ou até mesmo pessoas que não são mulheres, né, homens ou de outro gênero, binário ou não, sendo atacadas porque elas são ruins. E aí, ao invés de fazer uma aproximação de, ó, deixa eu te ajudar, deixa eu te ensinar, que, enfim, acaba me lembrando até de como eu jogava Ragnarok, por exemplo, né, tipo, que acabou criando esse sentimento bom que eu tenho com o jogo, hoje em dia. Então, em que momento isso se perdeu, virou essa questão tão tóxica, e em que momento isso também muda? Porque, fazendo um outro paralelo aqui, Free Fire, que é um jogo muito famoso, né, hoje no mobile, é um dos maiores do mundo, do Brasil, com certeza. Ele ficou muito famoso, obviamente, pelo meme de quem joga Free Fire é gado, etc., mas também porque as pessoas relatavam muitas vezes que entravam no Free Fire e jogavam mal, e ao invés de serem tóxicos, as pessoas faziam o movimento contrário, sabe? Putz, você não sabe fazer isso? Deixa eu te receber, deixa eu te recepcionar, deixa eu te ensinar como é que faz. E aí, enfim, acho que isso acaba aproximando mais, né? Eu acho que assim, a gente tem vários tipos de experiência de comunidade em qualquer espaço, né? No espaço de jogos também. Vocês vão ver esses tipos. Lógico que aí eu teria que fazer, né? Uma cartografia enorme para tentar entender onde que cada uma tá, né? Não tenho essa competência de pesquisa, não tô nesse estágio, no momento, nem sei se isso vai entrar na minha proposta em algum momento. Mas se vocês forem coletar assim, evidência anedótica, conversar com pessoas, vocês vão ver experiências muito diversas, né? Por exemplo, eu cresci jogando. Eu jogo desde os meus 4 anos de idade. Meu pai gostava muito de jogar videogame. A gente tinha um Atari em casa, eu comecei jogando no Atari com ele. Depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, meu pai trabalhava com análise de sistemas na IBM. Então eu tive um computador em casa criança, o que era uma experiência assim, que na classe média baixa dos anos 90, que eu integrava, não era muito comum, né? Ainda mais nos anos 90, crise e tudo mais, mas eu tinha um computador e eu gostava de jogar Adventure. E a minha mãe jogava Adventure, minha mãe joga muito videogame até hoje. Porque meu pai chegou com o computador em casa com os joguinhos de aventura e minha mãe adora história de mistério, sempre gostou de filme de suspense. Ela começou a jogar muito e botava os 3 filhos para assistir ela jogando e jogar virou essa experiência meio coletiva da minha mãe tá lá operando o computador e a gente falando, mãe, clica ali, bota a chave ali, sabe? Virou. Aprendemos inglês, assim, olha no dicionário pra mãe que significa tal palavra. A gente virava tipo uma atividade coletiva, assim, era muito divertido. Virou a Twitch física dos anos 90, né? Tipo um Total, negócio assim. total. E Muito aí bom. foi uma experiência de jogo. Depois eu comecei a jogar online, eu passei pelo Ragnarok também, eu fiz muita amizade jogando, né? Mas dentro do Ragnarok você já via a diferença de espaços. Tinha espaço que era acolhedor e tinha outros espaços, né? E aí corta pra eu anos depois tentando jogar CS assim online e não, né? Não consigo. Então, essa coisa de ter experiências com jogos, ela não é uma coisa linear. Vocês, por exemplo, assim, tipo, minha experiência com jogos Adventure eu considero bem incomum, né? Mas eu já, sobreposto a isso, eu tive outras experiências com jogos já mais de sofrer agressão, de ser mais corriqueira nesse sentido, infelizmente. Vocês vão ver as comunidades se organizando de diversas formas também.
E aí eu acho que o que acaba gerando muito esse sentimento, assim, do que é ser gamer e defender, né, violentamente ser gamer muitas vezes, eu concordo que realmente gamer, quando a gente pensa como identidade, é uma coisa complicada. Porque o cinéfilo e o gamer são coisas diferentes. Se vocês forem parar pra pensar em termos de prática. O que é o cinéfilo? O cinéfilo é o cara que ele gosta de cinema, mas ele gosta de tipos específicos de filmes, que geralmente ele vai lá e vai fazer todo um trabalho de consumir aqueles filmes, Ele não é uma relação tão de consumo de novidade atrás de novidade, como, por exemplo, é o geek, né? O gamer e o geek estão mais próximos nesse sentido. Também tô falando de um recorte muito específico de cinéfilo, porque eu não pesquiso cinefilia, né? Então, mas me parece que são coisas, né? O cinéfilo é a coisa mais do fã, o gamer é a coisa do consumidor médio. Todo mundo que joga num determinado nível a gente considera gamer. Né? Eu acho que não dá muito para equiparar as relações, mas nem entrando nisso. Quando a gente olhar para assim, o que é gamer? Gamer é você se distinguir de quem não é gamer. Né? Basicamente, quando você vai entender o que é ser gamer consiste em se comparar constantemente com os não gamers, você tá sempre fazendo essa leitura para entender se você é gamer mesmo. E aí a gente entra no problema da carteirinha gamer, que é o lance do, mas tu jogou o quê? RPG? Jogou Dark Né? Souls? Você não jogou Dark Souls? Esse jogo aí não exige habilidade, né? Você joga o quê? Mas você joga no celular, né? Essa é a preferida. Uhum. Mulheres são a maior parte do público gamer, mas tá jogando no celular, né? E sim, são coisas diferentes, são categorias diferentes. Mas, por exemplo, você tem o Free Fire que tá derrubando isso. Né? Free Fire é um esporte, é um paradigma do game de exibição de habilidade, de toda aquela coisa que o gamer hardcore preza, e é no celular. Né? Ele não é um jogo casual. Então, tá vendo que a gente já tá tendo também essas categorias ali se misturando, né? Mas, É... ao mesmo tempo, não Diga, existe desculpa. também uma questão de. E é isso, né? Acabei tendo esse debate com as pessoas no Facebook e também existe uma questão de identificação, certo? Existe uma Exato. galera que durante muito tempo jogou, muito tempo é forte, né? Porque a história dos jogos também não é tão grande assim, mas durante muito tempo jogou e não tinha uma tribo pra se identificar. Pessoas com que, eu vou chegar num círculo de pessoas que eu não conheço e vou falar, pô, já jogou um LOLzinho? E todo mundo, LOLzinho e tal. Então, também tem um lado positivo, eu diria, em você poder se identificar com uma Sim, tribo e se aproximar de pessoas assim. tem uma potência de comunidade, né? Eu acho que a questão da comunidade é muito legal, né? Eu acho que a grande questão com o rótulo gamer, que eu particularmente sou bem crítica a ele, né? E muitos pesquisadores são, é que gamer, ele acaba sendo meio. É quase que um parâmetro que você tem que chegar. Né? Tem um texto bem interessante da Adrienne Shaw, que é uma pesquisadora que eu amo. Assim, o trabalho dela eu acho muito, muito, muito bom. Inclusive, do livro que eu organizei, a gente abre com uma entrevista com ela. E ela fala sobre. Ela vai fazer, né? Ela faz muito essa questão de etnografias, de entrevistar pessoas que se identificam como gamers ou que não se identificam como gamers, principalmente pessoas de minorias, e conversar, né? Do porquê da identificação ou da não identificação. E tem um texto dela em que ela faz um levantamento de pessoas que jogam bastante, que se falarem contigo, tu consideraria gamer, mas que elas não se consideram gamers porque elas acham que elas não jogam o suficiente. Né? Então parece que gamer é sempre um parâmetro. Tem uma coisa também da cultura gamer, vamos assim dizer, vou botar umas aspas aqui, né? Porque eu tô usando cultura de um jeito meio descuidado, que é o quanto que essa identidade ela é formada por uma experiência coletiva de exclusão. Tu mencionou, por exemplo, que não jogava, não tinha ninguém que identificava, então eu me uni nesse grupo, né? Foi uma experiência próxima da que eu tive como pessoa que curtia jogar também na infância, que muita gente vai ter. E aí tem uma questão dos gamers, né, especificamente, que é a gente vendo uma narrativa de perseguição que as próprias empresas, num determinado momento, ajudaram a criar, e que tem razão de ser, ela não é totalmente infundada, mas que acabou gerando um certo complexo de perseguição, assim, uma certa paranoia entre gamers auto-identificados, que é, a gente passou os anos 90 inteiros sendo vítimas de pânico moral, né? Em 93, você vai ter Night Trap e Mortal Kombat provocando, né, a ira do Bob Keenan, eu não lembro exatamente o nome, Kitchen, o nome do
que foi um senador, né, nos Estados Unidos, que ele levou os gamers para uma espécie de CPI, assim, né, para um inquérito no Congresso, que acabou resultando na classificação etária, né, o SBR, que é o sistema que a gente usa até hoje. Aí, em 99, tem Columbine. E, mais uma vez, os videogames, né, porque o discurso todo dos anos 90 foi videogame deixa as crianças violentas, né, videogame. E isso acontece, por isso que eu falo que tem que olhar muito para o contexto. Porque, por exemplo, os anos 80, nos Estados Unidos, foi marcado pelo Satanic Panic, né, que foi pelo medo do satanismo. Foi um momento em que as mães estavam saindo de casa para trabalhar e deixando as crianças em creche. No meio da era do Ronald Reagan, que a gente sabe que era conservador. Ele chegou, na época, a cortar verbas para creches nos Estados Unidos, porque dizia que as creches, né, o daycare, ele ameaçava as famílias, porque as mães estavam deixando as crianças em casa. E aí, estavam deixando as crianças lá para trabalhar e as crianças estavam sofrendo abusos satanistas, que depois provou que era tudo mentira, né? Mas teve um pânico moral. E depois desse pânico moral, quem veio no lugar foi os videogames, né? É sempre a ideia de que a infância está ameaçada e de que os pais estão deixando as crianças sozinhas. E notem como isso se dá no momento em que você tem mais mulheres trabalhando fora, em que as famílias, por exemplo, a taxa de divórcios começa a aumentar, as famílias se reconfiguram. Então, assim, esses pânicos morais, eles também têm outras causas, né? Não é só, eu tô com medo do monstrinho no videogame, né? Por isso que eu falo que são entrelaçamentos que a gente tem que olhar. E aí, os anos 90 inteiro, você ligava a televisão lá, videogame, demônio, tiro na escola, caos, destruição, tu tá deixando... Os gamers têm um sentimento de exclusão por conta disso, né? Uma ideia de que eles sempre vão ser mal retratados na mídia. Então, aí tu chega muito razoável, por exemplo, nos anos 2000 e fala assim, quero debater violência nos games, as pessoas vão acessar aquela imagem dos anos 90 ainda. Que é a ideia de que, então você acha que é coisa do capeta, então você não me entende. Então, nós contra os outros. Né? Isso acabou ficando muito central para entender as identidades gamers. E tem uma pesquisa de 2017, que é a pesquisa Game Talk, que foi feita aqui no Brasil, que assim, eu detesto me autocitar, tá, gente? Mas é porque eu sei que o dado tá lá, então desculpa. Eu tenho um texto que eu publiquei no The Enemy sobre essa percepção de preconceito entre gamers, que eu falo um pouco disso, mas que mostra assim que a maior parte significativa dos gamers no Brasil, eles falam que eles sofrem preconceito. Então, eu acho que é por isso que rola essa reatividade. Quando a gente fala, olha, mas gamer é uma identidade porque ela é fundamentada em consumo. Na verdade, ela não é bem uma identidade, é um público-alvo. Né? Que as empresas de publicidade criam esse senso identitário porque, a coisa que tu mais quer é um fã apaixonado para comprar tudo que você fizer. Né? E com senso identitário e com senso de perseguição. Tu é o produto perfeito pro marketing, assim. Né? As pessoas... O geek também tem isso, né? Nós somos os geeks, poder nerd, uhul, né? Essa paranoia, ela é muito útil. Né? Por isso que ela é alimentada. Então, eu acho que aí tem essa coisa de, não, eu sou gamer, você não é. E aí, pessoas de minorias sofrem muito com isso, porque elas são desviantes, muitas vezes, dessa ideia. Ou porque elas querem trazer outras pautas, ou porque elas querem jogar jogos que não são baseados na exibição de habilidade, ou porque elas não têm poder de consumo. E muita da identidade gamer tá fundado em consumir as últimas tendências, né? Esse FOMO bizarro que a gente tem de que tem que comprar o jogo na semana do lançamento. Então, eu acho que passa por aí, assim, essas questões da identidade gamer, né? Eu não acho que você é uma pessoa ruim porque você fala que você é gamer, né? Tem gente que fala, não, porque o gamer é racista. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Essas questões estão ali, mas eu entendo as pessoas ficarem um pouco defensivas quando a gente fala isso, né? Tem que contextualizar um pouco mais. Mas se você for destrinchar, assim, desmontar o que é identidade gamer, ela é consumo, afirmação de habilidade e exclusão de quem sai do padrão, assim, tipo, não tem muita coisa ali. Mas tem experiências de comunidade. E aí eu acho que as experiências de comunidade são coisas diferentes do que identidade gamers. Por isso que eu gosto muito de falar em comunidades construídas em torno de jogos, mais do que em comunidade gamers. Porque eu acho que gamer vem muito com esse peso da publicidade. Mas comunidades de jogos, né? Eu acho que são propostas interessantes. Tem o Pedro Paiva, por exemplo, brasileiro, que ele tem um trabalho que ele fala sobre fliperomosfera, que é a ideia de tu fazer fliperamas e as pessoas jogarem no espaço físico comum. Agora que a pandemia tá bem comprometido, né?
Mas já é uma outra experiência de jogo, assim, porque tu não vai xingar a mãe do cara quando você tá jogando do lado dele, né? Então tem uma materialidade também que influencia, assim.